Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe e eu vou estar com vocês hoje nesse webinar aqui para a gente conversar sobre as estratégias de tecnologia de colaboração aí com o seu hotel. Esse é mais um webinar da TOTOS aqui, da equipe de hospitalidade. Bom, para a gente começar esse webinar, acho que não tem outro jeito senão falar da pandemia global que estamos vivendo. Embora em alguns países do mundo essa pandemia já esteja mostrando sinais de chegada ao fim, tem muitos países que já estão liberando o uso de máscara, outros países que estão com a vacinação acelerada. A gente sabe que aqui para nós essa ainda é uma realidade que a gente tem que entender e enfrentar. Mais do que isso, acho que a pandemia vai trazer reflexos para o futuro da hotelaria, do turismo e das viagens, conforme a gente vai mostrar aqui nas informações a seguir, tá? Então, qual é o cenário que a gente tem hoje do reflexo aí dessa pandemia, tá? Nós estamos hoje, né, esses números continuam subindo, mas com 158 milhões de pessoas que já tiveram o novo coronavírus, seja qualquer uma das suas variantes ou que pegaram novamente, mas no mundo todo a gente já chegou a esses números. Isso teve um impacto muito forte no nosso ano aí de 2020, no ano que se esperava um crescimento aí aqui no Brasil também, mas mundial do PIB, o impacto aí só na área de turismo de menos 4,5 trilhões de dólares a menos de incentivo do PIB mundial feito pelo turismo. O turismo representava cerca de 10% do PIB mundial, e aí em 2020 ele teve, né, despencou aí quase 50%, 49%, e passou, né, nesse ano de 2020 a representar aí do PIB total 5%. O PIB mundial caiu ano passado apenas, né, pela pandemia, 3%, para se ter uma ideia. Então, comparando a área de turismo, que caiu 49%, com o PIB mundial, que caiu 3,8%, a gente consegue entender aí a diferença que essa pandemia trouxe na vida de todo mundo que é envolvido de alguma forma com a parte de turismo e viagens no Brasil e no mundo. Na área de empregos também, o turismo sempre foi uma das áreas que mais empregou no mundo, mas no ano passado a gente teve um decréscimo aí de 18% nos empregos gerados pela área de turismo e viagens. Na América Latina isso foi ainda mais pesado, a gente teve aí uma redução de 23% dos postos de trabalho. Então todo esse impacto, né, trouxe uma nova forma de pensar para nós. A gente precisa virar a página e trazer novidades para esses clientes. E aí, qual é o cenário da hotelaria, como nós estamos, e aí falando de Brasil, tá? Quais são os reflexos que a gente consegue ver aqui? Se a gente for falar de fluxo de reservas, e é um levantamento que a gente faz direto aqui em uma das nossas ferramentas, o CMNet Reservas, a gente tem um comparativo aí de 2019, onde a gente tinha aí, passando pelo nosso sistema de reservas, um fluxo de mais de 200 mil reservas, e a gente teve, em 2020, apenas 12 mil reservas passando pelo fluxo. Então a gente teve aí, né, comparando um ano com o mês de abril de 2019 com abril de 2020, um decréscimo aí de 94% a menos de reservas rodando. A gente sabe que nesse período a gente estava aí com medidas restritivas na maioria dos estados e quase todos os hotéis tiveram que fechar, ou mesmo os que se mantiveram abertos estavam no máximo ali atendendo profissionais da linha de frente. A gente sabe que a ocupação, as viagens, estava tudo restrito nesse período. Mas isso veio caminhando, né? Tanto que no segundo semestre, olhando agora a taxa de ocupação numa amostra do FOB, a gente tem a ocupação de 2019 em novembro era 65%, e em novembro de 2020 a gente atingiu apenas 33%, tá? Falando dessa amostra do FOB aqui no Brasil. Sendo que novembro foi um dos meses aí que a gente teve maior relaxamento nessas medidas de distanciamento. Ou seja, mesmo com relaxamento, mesmo com as pessoas viajando, a gente não consegue chegar perto dos patamares de 19 aí, com o volume de reservas e com a taxa de ocupação. Falando de receita, só para a gente poder entender o tamanho desse impacto, acho que todo mundo e todas as previsões pré-pandemia esperavam um 2020 muito melhor que o 19, tanto que janeiro e fevereiro refletiram essas perspectivas e essas análises, né? Então, comparando um ano com o outro, janeiro 19 a gente teve na hotelaria mais receita em 7%, fevereiro 19 para 20, 10%. E dali em diante, não dá nem para falar dos percentuais, mas o gráfico mostra como que a gente não conseguiu chegar nem perto da receita de 19 por causa da pandemia e do que ela gerou para a gente.
Bom, diante de todo esse cenário, de todos esses impactos, qual é a perspectiva? O que que a gente vê, o que que a gente pode ajudar no futuro da hotelaria? Bom, uma das tendências que já está provada é as viagens de negócio vão acontecer cada vez menos. Então, eventos corporativos, viagem de negócio, reunião com o cliente, viagem interestadual, internacional para negócios estarão em baixa. A gente aprendeu, né, o mundo teve que aprender de forma forçada aí a trabalhar remoto, a se conectar remoto, a exercer as funções remotas, a vender, negociar, trabalhar, fazer todo o processo de forma remota. Então, esses eventos ocorreram aí, né, ano passado, também esse ano já estão acontecendo de forma remota. Então é muito difícil que a gente retorne para os padrões de viagem que a gente teve aí, por exemplo, de 2015 a 2019, rápido agora nesses anos de 20, 21 e 22. Alguns analistas entendem que a gente só deve voltar ao volume que a gente tinha em 19 para viagens corporativas por volta de 2025 ou 26. Isso se acontecer. Óbvio que alguns eventos já estão sendo confirmados e fora do Brasil a gente já tem visto alguns eventos internacionais confirmando a existência deles online, mas a maioria está aparecendo de forma mista agora. Ou seja, você tem o evento presencial, você consegue ir ao evento presencial, mas já há todo um aparato para que esse evento também seja realizado de forma online. E uma atenção à pessoa que está assistindo online. Diferente de antigamente, que a gente sabe que se a gente atendesse a um evento presencial de forma online, a gente não conseguia interagir, a gente às vezes não conseguia nem ouvir. Agora há uma preocupação com isso e, obviamente, esses eventos vão ser menores. Então não haverá mais aqueles grandes eventos, ou não se espera que vão haver aqueles grandes eventos de negócio corporativo que movimentavam a economia, principalmente em capitais, cidades metropolitanas ou cidades que não eram tão voltadas ao turismo. Por outro lado, a gente sente, e as análises mostram que o segmento de lazer vai crescer muito. E vai crescer, inclusive, em ambientes ou destinos que não eram tradicionalmente de lazer. Ou seja, as pessoas estão dando mais valor às viagens, elas estão dando mais valor às suas viagens com famílias, viagens para locais mais próximos. As pessoas estão percebendo que, uma vez que o trabalho invadiu a casa delas, agora elas precisam sair de casa para ter tranquilidade, para ter lazer, para ter diversão. Então elas estão trocando o modelo. A gente deve viajar menos nesse futuro próximo a trabalho e viajar mais nesse futuro próximo a lazer. Isso, obviamente, é um desafio, principalmente para a parte da hotelaria que estava acostumada a ter boa parte da sua ocupação atendida pelo segmento de negócios. Outra tendência que a gente verifica é cada vez menos viagens internacionais. Então, não é que as pessoas vão deixar de ir à Disney, deixar de ir à Torre Eiffel, aos grandes destinos turísticos, mas que elas farão isso menos vezes. E elas vão valorizar mais as viagens próximas, ou seja, aquele raio de viagens que ela consegue realizar mais vezes. O planejamento vai ser de mais viagens e menos viagens de longa distância ou de longa duração. Ou seja, principalmente falando do nosso público interno, eles vão viajar mais nacionalmente e menos de forma internacional. Inclusive, nas próximas retomadas e para esse ano, o que é esperado é que o turista brasileiro conheça mais o Brasil, conheça mais as regiões, inclusive os destinos próximos à sua casa, do que saia do país. Até pela questão financeira, as pesquisas têm mostrado que o interesse das pessoas é, assim que liberar, assim que for possível, assim que for seguro, ela vai viajar para um destino nacional, ela vai viajar na região que ela se encontra ou próximo. Ela não pretende que a primeira viagem dela, por exemplo, seja uma viagem internacional. E quem é esse hóspede? Por que ele mudou o comportamento? Ou o que está mudando no dia a dia desse hóspede? Muito mais que máscaras, que estão obrigatórias ainda e vão continuar por muito tempo aqui, esses hóspedes estão escolhendo diferente. Eles estão fazendo novas escolhas, valorizando coisas diferentes que eles valorizavam no passado. E a gente precisa ficar ligado nisso para poder fornecer uma melhor experiência para ele. E teve uma pesquisa da Veja que tentou entender pelo que esses hóspedes vão pagar mais, ou seja, o que eles vão valorizar mais no dia a dia deles, nas viagens deles, ou seja, na experiência de turismo que ele vai ter.
primeiro levantamento mostrou que eles vão valorizar e estão dispostos a pagar mais por produtos ou serviços de alta qualidade. A pessoa agora ela quer viajar e ela quer se sentir única. Na verdade, o viajante ele sempre quis. A diferença é, o viajante corporativo, ele está acostumado a trabalhar ou a ser entendido conforme o grupo. Então é o viajante do evento tal, ele está ali para atender aquele evento e ele será tratado conforme o crachá dele, conforme o andamento daquele evento. É diferente do hóspede que escolheu um destino para conhecer ou para voltar. Esse hóspede está escolhendo uma experiência única, ou ele está lembrando de uma experiência que ele teve e voltando para essa experiência. Então ele quer vivenciar aquilo de uma forma mais direta, de uma forma mais pulsante. Obviamente, ele espera que os serviços tenham mais qualidade. Então, por isso que a pesquisa mostra que os serviços de alta qualidade estão em primeiro lugar ali, que são das coisas que ele pagaria mais. Bem juntinho, a gente tem os serviços que promovam o bem-estar. Esse hóspede está procurando a tranquilidade para sair do ambiente que ele está. A gente vive muito pressionado por causa da pandemia, tanto a invasão do home office, como todos esses medos e incertezas que as pessoas viveram e estão vivendo durante esse período. Então, elas estão procurando ir para lugares que promovam o bem-estar e a segurança dela naquele período. Então, a gente vê esse bem-estar como uma coisa mais abrangente, no sentido de que não é só o bem-estar de um spa ou de uma facilidade desse tipo, mas a segurança dela poder viajar com a família toda e estar bem naquele ambiente. Continuando na pesquisa, a gente tem bens e serviços mais sustentáveis. Esse viajante está preocupado agora com o status das coisas e a pegada que ele deixa no mundo. A gente percebeu, e talvez seja uma das poucas coisas que a pandemia trouxe de mais conscientização, que é qualquer coisa que aconteça em qualquer ponto do mundo chega para nós. Não há mais barreiras ou não há mais coisas que nos separam, embora a gente viva nos nossos países, nos nossos continentes, nas nossas regiões, a influência de uma área na outra é absolutamente perceptível. Qualquer coisa que influencie uma grande região chegará para o mundo inteiro. E a preocupação das pessoas em ser mais sustentável é neste processo, ou seja, isso está começando a entrar no padrão de escolha das pessoas. A gente tem ali 45% dos entrevistados da Veja que demonstraram que aceitariam sim pagar mais se os bens e serviços fornecidos para ele tivessem algum tipo de selo ou que constasse uma ideia mais sustentável, ok? Continuando na pesquisa, o fortalecimento das marcas. Então, isso não é necessariamente uma novidade, isso já existia no mundo pré-pandemia, mas as pessoas agora tendem a continuar confiando ou criar novas marcas de confiança. Isso também é importante entender. Não é porque no mundo pré-pandemia ela confiava na marca X que ela vai continuar confiando nessa marca agora. Certamente ela vai procurar essa marca, mas ela vai confiar nas marcas que entregarem para ela essas novas experiências, que entregar a sensação de alta qualidade, que promover esse bem-estar. Isso vai trazer a confiança dela. Então a fidelidade agora está muito voltada ao processo de pós-pandemia. Como que você vai impactar esse hóspede, esse viajante, com as suas ações específicas para ele de pós-pandemia, para que ele se sinta confiante em você. E aí vai acontecer a fidelização. Por último, interessante também dessa pesquisa, ele mostra de marcas que contribuem para a comunidade. E aí a gente tem isso muito atrelado ali também a parte de serviços mais sustentáveis, onde, principalmente quando viaja para destinos menores ou áreas não tão densas, não tão populosas, o viajante ele quer entender qual é o impacto daquele empreendimento que ele está para a região, ou seja, é uma coisa predatória, é um impacto positivo, há uma ação de comunidade ali dentro envolvida ou não. O usuário ele quer se sentir parte da comunidade que ele está visitando. E, obviamente, se ele está comprando um serviço naquela comunidade, ele quer entender que aquela marca está exercendo um fator positivo ali de mudança. Então, esse é o perfil aí traçado pela pesquisa desse novo viajante. Ou seja, esse novo viajante é mais tecnológico, é um viajante mais ligado nas coisas de tecnologia. A idade das pessoas está mudando, todo mundo tem um smartphone. Na verdade, existem mais smartphones ativos no mundo do que pessoas. Então, esse viajante ele é mais tecnológico, ele é mais saudável, está mais preocupado com coisas saudáveis. Ele, obviamente, também está preocupado em ser mais econômico,
A gente vive num momento de retração do PIB, retração dos salários, retração dos empregos, então ele está, de um lado, proposto a pagar mais por coisas específicas, do outro, tentando fazer com que a viagem dele tenha um valor que caiba dentro do orçamento dele, para que ele possa, inclusive, viajar com mais frequência, naquele modelo que a gente estava falando agora, que ele espera viajar mais dentro do país, de forma nacional. E ele também procura acessibilidade, é mais exigente. Então, esse hóspede, principalmente esse hóspede voltado ao modo de lazer, não é o hóspede que a gente consegue, com um atendimento padrão ou com o nosso funcionamento padrão que a gente vinha até então atendendo, encantar. É muito mais que atendê-lo bem, é muito mais que satisfazê-lo. Hoje ele espera ser encantado, ele espera ter uma vivência única quando ele sai de casa. Ele espera sair do ambiente que ele está ali de incertezas e problemas para ir para um ambiente onde ele vai se sentir bem, se sentir único. E nisso a gente imagina quais são os cenários ou o que a gente pode fazer para poder trazer uma experiência diferente para esse cliente que agora vai vir e é um novo cliente. É um cliente diferente do que a gente estava acostumado a receber, com exigências diferentes, pensamento diferente. Esse cliente ele está procurando um bom motivo para sair de casa. Então ele não vai agora para um destino que ele não tenha certeza, que ele não se sinta convidado para ir e que ele não se sinta bem recebido naquele destino. Isso faz parte desses novos hábitos desse novo viajante. Ele, mais que o desejo de ir ou aquela compra que acontecia muito impulsiva, né? A gente lançava uma promoção, alguma coisa no canal e a pessoa, pelo senso de urgência, comprava. Hoje ela faz a pesquisa e ela quer ir porque ela está se sentindo seduzida por aquele destino e quer conhecê-lo, ou pela região, ou mesmo pelos facilities que você pode oferecer no seu empreendimento. Então a primeira mensagem que a gente quer passar é criatividade. A gente precisa ser criativo para conquistar esse novo hóspede. Precisa ser criativo para dar essa experiência para ele logo no início dessa jornada dele. Esse hóspede espera de nós uma experiência única, embora a gente saiba que a gente tem que receber, espera receber uma ocupação alta, cada um deles espera ser tratado de uma forma encantadora. Então a gente precisa promover uma experiência que seja uau antes mesmo dele chegar. Depois do momento que ele reserva, ou seja, a partir do momento que ele fez a escolha, a gente precisa fazer com que ele se sinta convidado a vir, convidado a entrar, convidado a participar daquela experiência. E como que a gente pode fazer isso? A tecnologia é um dos maiores aliados nesse momento. E implantar tecnologia para essas coisas pode custar menos do que a gente imagina. Por quê? O grande segredo da tecnologia para esses casos é que ela não vai usar ferramentas ou não vai usar hardware, não vai usar investimento de equipamento do próprio hotel. Quando a gente começa a conversar direto com o hóspede, quando a gente começa a promover uma experiência para ele antes da chegada, a gente está falando em falar com ele no dispositivo dele. Está falando em usar o nosso contato, ou o contato que ele nos forneceu, para dar uma experiência para ele no lugar que ele já está acostumado, que é o computador, o celular dele. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode entrar em contato com ele, trazer para ele informações da estadia, informações do hotel e da região, e também já fornecer para ele uma forma dele adiantar o check-in dele. O processo de check-in sempre foi um ofensor da hotelaria. Aquelas grandes filas e o processo, o usuário não quer mais passar por isso. Principalmente agora na pandemia, ele não quer chegar numa sala de recepção e ficar numa fila esperando com um monte de gente para poder ser atendido, preencher uma ficha, às vezes usar uma caneta que está todo mundo usando para preencher. A gente precisa ser criativo nesse ponto. E o que nós temos de solução para isso é um processo de fast check-in, onde no próprio equipamento dele ele recebe o e-mail e faz o preenchimento da ficha dele direto online. Ou seja, através de uma ferramenta que está em nuvem, que está em cloud, pela internet, ele consegue acessar esse e-mail, clicar no link, fazer o preenchimento da ficha, já verificar as políticas do hotel, se necessário, e confirmar a chegada dele com os dados dele e dos outros hóspedes, se necessário. Ele faz isso no próprio dispositivo. Ou seja, a gente não tem investimento adicional de dispositivos para o hotel, por exemplo, para poder fazer isso. E nisso a gente começa a
criar uma conexão com esse hóspede. Quando ele recebe esses dados, quando ele recebe as informações do hotel, quando ele confirma que está chegando, ele começa a ser o seu hóspede, ele começa a ser o hóspede daquele estabelecimento. E aí a gente precisa continuar essa experiência quando ele chega. Então a gente falou de pré-check-in, ou seja, do processo que ele vai fazer no equipamento dele antes do dia da chegada, e agora a gente está no famoso dia do check-in, o momento que ele finalmente chega no destino e quer começar a experiência dele. E isso tem que começar pelo check-in. E a gente estava falando agora, o check-in tradicional de fila, quando você tem o recepcionista atrás do balcão, que normalmente está com a cabeça abaixada lá, só preenchendo um monte de campos no computador, não fornece mais uma experiência única. Ele não fornece esse uau para o hóspede quando ele chega. Então, combinando o pré-check-in, onde esse monte de dado que o recepcionista precisa preencher já vai vir preenchido, a gente pode fazer outra abordagem com esse cliente. A gente já tem os dados dele, ou pode ainda estar faltando algum dado a preencher, mas a gente pode fazer uma conexão utilizando o quê? O PMS de forma cloud. E um PMS que não funcione só no computador, que é o PMS da TOTS, por exemplo, na linha TEX, você consegue usar ele direto no tablet. Então você pode o quê? Tomar um café com o seu hóspede, fazendo o preenchimento da ficha, escolhendo a OH e liberando ele para poder ir para o quarto, sem que ele tenha que ficar na fila, sem que ele tenha que se apoiar no balcão. Você pode usar isso também para ter mais de um centro de recepção. Então, conforme a chegada, se o número de pessoas que está chegando ao mesmo tempo está extrapolando o seu espaço físico, você pode direcionar essas pessoas pelas suas áreas comuns e continuar utilizando o tablet via internet para poder fazer o preenchimento, a recepção desse hóspede e indicá-lo até o quarto. É uma nova forma de atender, uma forma de atender onde o seu recepcionista vai conversar com o hóspede, tirar as dúvidas. As pessoas normalmente chegam no destino querendo saber coisas, novidades, horários e tudo mais. Ele pode fazer também vendas ali direto, ou seja, tanto de processos de upselling como de check-in, passeios e tudo mais. Ou seja, ao invés de você ficar cabeça baixada, preenchendo campos, vendo observação de faturamento, você vai ouvir o seu hóspede, porque você agregou uma ferramenta de fast check-in, onde esse hóspede te forneceu os dados que você obrigatoriamente precisava, e agora você começa a fornecer uma experiência uau para ele, a partir do momento que ele não tem que ficar preso no balcão conversando com o recepcionista do outro lado do vidro, e sim com o recepcionista que normalmente vai estar respeitando o distanciamento, usando máscaras e tudo mais, mas que vai atendê-lo de uma forma mais pessoal. E aí a gente chega no detalhe da experiência. E aí a gente continua com essa experiência durante a hospedagem. Quais são as outras dicas ou o que mais que a gente pode implementar, de novo, sem grandes investimentos, sem ter que mudar toda a infraestrutura do hotel? A gente pode oferecer o cardápio digital. Com o cardápio digital, do mesmo modo que o Fast Check-in, você vai modernizar a sua operação, trazendo o hóspede para dentro do sistema, trazendo o hóspede para escolher com você. Então, você pode ter QR Codes, tanto nos quartos como nos restaurantes, ou em qualquer área do hotel, e você consegue que o hóspede, com o seu equipamento pessoal, ou seja, com o seu celular, faça a leitura desse QR Code e faça o seu próprio pedido. E é importante lembrar que ele não vai precisar baixar nenhum aplicativo. Então, a taxa de conversão desses produtos que você não precisa baixar é muito alta. Óbvio também que há aqui um investimento que não é de equipamentos, mas é de processos. Não adianta nada a gente ter uma ferramenta de cardápio digital, por exemplo, se você não tiver um cardápio bem cadastrado, oferecer as opções no horário correto, se você não conseguir, às vezes, ter a imagem e a descrição do produto. Então, nada mais frustrante que você chegar num lugar, ter lá um QR Code, e quando você faz a leitura, ou ele te leva para um PDF, ou ele te leva para um cardápio digital que tem lá só o nome dos pratos, sem nenhuma foto, sem nenhuma descrição, apenas nome e valor. Isso normalmente é bem frustrante para nós, né? A gente compra, e aí comida principalmente, né? O primeiro objeto de compra para nós é o olhar, a visão e a vontade que aquela foto traz na gente. Então, ter a descrição do prato, inclusive com as restrições, é uma coisa que o cardápio digital nos permite. Então, você pode receber hóspedes, por exemplo, que têm restrições à lactose, você pode receber hóspedes que são veganos ou vegetarianos, e todas as restrições você pode cadastrar e a pessoa pode usar como filtros.
Então é importante, né, no processo de implantação desse tipo de sistema, que a gente tenha esse tipo de cuidado. Fazendo isso, a gente tem uma ferramenta muito poderosa de atendimento. A gente sabe que essas gerações mais novas que estão vindo, que estão começando a viajar, estão começando a experimentar a hotelaria, inclusive a hotelaria de luxo, estão buscando esse tipo de coisa. Eles são mais tecnológicos, eles querem menos contato com as pessoas para coisas básicas ou padrão, e eles querem falar com pessoas só quando eles querem informações específicas ou quando não tem outro jeito. Se você fornece esse tipo de equipamento, na verdade esse tipo de sistema, né, para que eles usem o próprio equipamento, você está empoderando o seu hóspede. Ele pode conhecer todo o seu cardápio, ele pode pedir a qualquer momento e de qualquer lugar, e você vai saber pelo QR Code onde ele está para entregar, sem que ele precise entrar em contato com ninguém. Ele não precisa mais do telefone do quarto, ele não precisa mais ir até a recepção, até o garçom. Ele se sente empoderado dentro do próprio equipamento, que é uma coisa que ele conhece e está familiarizado a usar, com as cores, tamanho de tela, tudo mais. Basta ele apontar a câmera, ler um QR Code e ele consegue fazer a experiência de compra ali. Isso com certeza vai trazer mais conversão para você. A gente sabe muitas cidades onde iFood ou Uber Eats são fortes, por exemplo, que já há um movimento onde o hóspede dentro do quarto acaba pedindo comida fora no iFood, mas não pede dentro do restaurante que você está com ele aberto dentro do hotel. Porque ele tem o cardápio na mão daquele outro restaurante que é o iFood. Você vai ter a mesma experiência, só que interna dentro do hotel e muito mais rica com esses filtros e também as informações que você pode colocar. Então, o cardápio é um aliado muito forte na experiência do hóspede que está em check-in. Mais que isso, você pode, além de oferecer os pratos, as bebidas, mais oferecer experiências. Então, o que você tem dentro do hotel, que você precisa, às vezes, agendar horários, ou são experiências, serviços, você pode também colocar no cardápio digital. Qualquer coisa que o hóspede precise de contato com você, ou para comprar, ou para agendar, ou para pedir, o cardápio digital está disponível para isso. Então, você tem todo o processo de atendimento desse hóspede enquanto ele está com você, enquanto ele está desfrutando do seu complexo, direto na palma da mão dele. Isso é muito empoderador para ele e isso pode facilitar muito o seu dia a dia, principalmente hoje que a gente está tentando fazer mais com menos, né? Ou seja, ter o pessoal do hotel mais assertivo, trabalhando de uma forma mais direta, e a gente não consegue hoje colocar tanto staff atendendo. Junto com o cardápio, ou seja, apoiando aí no seu ponto de venda, a gente tem também a combinação do ponto de venda do cardápio com o KDS. Lembrando que todas essas funcionalidades, todos esses produtos são online, ou seja, você não vai precisar hoje fazer uma troca dos seus servidores ou dos computadores do hotel para poder rodar isso. Isso é muito importante porque o tempo de implantação e o tempo de ativação é muito rápido. Então, do momento que você instala o PDV e cadastra os itens até o momento que ele está disponível no cardápio, é muito rápido e não existe uma grande troca de equipamentos, passagem de fio, nada disso. Todos esses sistemas são via internet, acesso via navegador, browser normal de navegação de internet. Então, com o PDV, você consegue usar, junto com ele, o KDS. O KDS é uma tecnologia também direta no navegador, aí você pode usar um tablet ou uma TV inteligente, depende do tamanho da sua cozinha e como você quer colocar isso lá. E você evita tanto os papeizinhos, né? Ou seja, a famosa comanda ou a comanda manual que vai de um lado para o outro e se perde, quanto também evita o seu garçom ou o seu comim tendo que ir e voltar da cozinha o tempo todo para entregar pedidos e ver se o pedido já está pronto. O KDS ele controla todos os status do preparo do que foi solicitado. Então você tem um hóspede, por exemplo, que às vezes está lá no quarto, pede um room service, você consegue exibir isso aqui na TV da cozinha como um pedido solicitado e a cozinha vai preparar isso e quando ela liberar, você consegue exibir isso numa outra tela ou num outro tablet para a pessoa responsável por levar isso até o quarto perceber que ela tem um pedido agora que está no status pronto pela cozinha e que precisa ser entregue. O mesmo vale para a sua área de piscina, o mesmo vale para o restaurante, ou seja, você consegue automatizar o processo. Mais ainda, você consegue depois ter estatísticas desse processo. Então, você consegue acompanhar pela internet o andamento da sua operação. Ver como foi o seu dia. Então, eu estou com ocupação alta, eu estou com ocupação baixa, é final de semana. Como que está se comportando no dia a dia as suas equipes
e qual é o seu tempo médio de preparo, qual é o seu tempo médio de entrega de pratos, como que está fluindo isso. Obviamente, isso vai se traduzir para você numa melhor experiência do hóspede e tudo que a gente sempre espera, que é, quando esse hóspede sair daqui, que ele faça uma avaliação positiva do hotel. Então, essa é a nossa mensagem. A gente precisa evoluir com os clientes para uma nova jornada. Os clientes hoje esperam isso de nós, esperam isso dos hotéis, dos destinos que eles vão, e a TOTOS está aqui com uma série de tecnologias para poder ajudar a hotelaria nisso. Desde o pré-check-in até o processo de check-in, e durante toda a hospedagem nós temos tecnologia para poder apoiar, ajudar e trabalhar o dia a dia desse hóspede que é mais exigente, mais tecnológico e que está em constante evolução. A gente aprendeu muito, a pandemia foi muito responsável por forçar, né, que a gente usasse novas coisas. Então, gente que nunca imaginou estar fazendo uma reunião remota, hoje consegue fazer todo o trabalho remoto. Gente que nunca imaginou fazer uma venda e fazer um processo de trabalho deles via internet, hoje realiza na internet. Gente que não dava tanto valor para o celular, hoje não desgruda dele. Então, a gente foi forçado a essa adaptação, mas a verdade é que a gente se adaptou. E o viajante que vai chegar agora, a gente espera que o mais breve possível, espera que a vacinação ocorra tão rápido quanto possível, esse novo viajante tem esse novo perfil. E a gente precisa estar pronto para recebê-lo. Recebê-lo bem a primeira vez é garantir que ele vai confiar na marca, que ele vai estar com vocês por mais tempo. Essa era a mensagem que a gente queria passar, esses eram os produtos que a gente precisava contar para vocês, ou eram as sugestões que a gente tem para esse novo momento. Agradeço a presença, acredito que esteja aparecendo aí para vocês no chat uma opção de fazer perguntas, então se estiver aparecendo, se tiverem alguma pergunta, a gente pode aproveitar e tentar ajudar ou tentar responder. Nós estamos sem perguntas por enquanto, Felipe. Então, eu vou pedir para o pessoal, já está o seu e-mail aí, né? Então, quem Isso. tiver alguma dúvida, se puder também mandar pelo seu e-mail, que fiquem à vontade. Legal, o meu contato está aí, meu e-mail, LinkedIn também. Vamos conversar, a TOTOS está aqui à disposição e também pessoalmente podem contar comigo aí para essa jornada de transformação. Tá ótimo. Obrigado, Felipe, pela palestra e obrigado a presença de todos, pessoal. Uma boa tarde.